presidente Lula, ele cancelou a transmissão semanal, aquela live das redes sociais, né, chamada Conversa com o Presidente. Estava prevista para hoje, você está vendo uma reportagem aí que o UOL traz, um conteúdo do BOL, né, do Estadão. O cancelamento foi anunciado depois que a área técnica do Tribunal de Contas da União sugeriu que a Secretaria de Comunicação Social da Presidência seja advertida por causa da divulgação das lives semanais nas redes sociais dos órgãos oficiais do governo. E além de tudo isso, Sakamoto também não estava tendo muito retorno e às vezes até era ali um momento para alguma declaração também desencaixada, né? As lives do presidente Lula acabaram, essas lives, né, tem uma entrevista do grande do Márcio Uchoa à frente, né, dessa entrevista, elas são, na verdade, são produtos, de certa forma, são produtos vou fazer de publicidade, mas são produtos de divulgação do governo, né? A questão, na verdade, é saber se analisar. Eu não tive em mãos a decisão do TCU, né? Não tive oportunidade ainda, mas é analisar qual que são os argumentos do TCU. Porque, em tese, né, os canais de comunicação do governo são exatamente para isso. O presidente poder utilizar, um presidente da República utilizar um canal de comunicação a fim de garantir o mínimo de esse contato, prestar contas. Na prática, o que o Lula fazia semanalmente? Ele trazia os temas da sua administração e colocava lá. É uma live, como a gente já discutiu aqui várias vezes, diferente das lives do Bolsonaro. As lives do Bolsonaro eram lives massivas, né? Tudo. Ele tinha um estilo de causar exatamente para gerar aquele furdunço, gente xingando, gente elogiando, etc. Tal. O do Lula, na verdade, era praticamente uma live para botar os temas de interesse dele, né? Agora, tem que ver, porque se os canais os canais da presidência da República não puderem ser utilizados para isso, vai ter que se discutir, então, qual que é os limites dessas plataformas, né? Afinal de contas, o que? O Lula transferia essa transmissão para a EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, né? O canal público, o quê? Né, desse sentido. Eu acho que aí eu teria que fazer, eu não tenho acesso à discussão, mas eu acho que tem que verificar, porque o presidente da República ele tem direito a fazer essa comunicação pública. A questão, se é publicidade ou não, se é propaganda ou não, isso é uma questão de uma análise mais subjetiva, né? Eu também defendia que Jair Bolsonaro tinha direito de fazer as lives dele, tudo. Tem que ver onde que a decisão do TCU pega. E do ponto de vista de alcance, né? A live ela não estava tendo tanto alcance, mas depois a imprensa tirava trechos e isso acabava repercutindo de uma outra Mas maneira é também, isso né? sim, mas é isso que eu falei, Diego, porque a live do Lula tem uma natureza diferente da live do Bolsonaro. A live do Bolsonaro, por natureza, ia atrair muita gente. Ela sempre atraía muita gente, exatamente porque ela era uma live de alguém batendo, né? Uma live de alguém que causava, era uma live para causar, na verdade, né? Em que ele trazia paixões, que ele causava ódio, tudo. Então, isso já tinha. A live do Lula ela não foi pensada nisso, ela não foi pensada com essa coisa de você gerar esse tipo de engajamento. A live do Lula quase foi pensada para falar basicamente com a imprensa, é quase uma hora por semana em que ele fala basicamente quase que ele vai trazer os dados que depois viravam matérias jornalísticas, né? A live dos dois tinha elementos diferentes. Inclusive, o próprio bolsonarista me falou: não, a live do Lula é muito menor, a minha é maior, etc e tal. Mas a live era. A gente até comentou antes dela ser implementada aqui, que eu falei: olha, ela não tem muita comparação, né? Aí você pergunta. Particularmente, se você me perguntar, né, você prefere uma live? Eu prefiro uma entrevista coletiva. Eu prefiro que ele dê uma coletiva, ele vá até o púlpito e dê uma coletiva uma vez por semana. Eu prefiro muito mais que Lula desse uma coletiva. Bolsonaro, Lula, qualquer presidente, sabe? Dá uma entrevista coletiva chamado quebra-queixo no jornalismo, que você fica lá no púlpito, o pessoal tá lá na sala de imprensa, tudo, ele vai escolhendo perguntas junto com a assessoria de imprensa dele, né? No caso com o José Crispiniano, vai escolhendo, apontando perguntas, e ele vai respondendo perguntas. Né, dos jornalistas. Eu acho que isso seria muito mais interessante, mais democrático e atenderia às necessidades, e isso diferenciaria, inclusive, Lula de Bolsonaro, que Bolsonaro não faria isso. Bolsonaro fez o quê? Fez um cercadinho, botou um monte de seguidores lá, e a imprensa, quando ia perguntar para ele, literalmente apanhava dos seguidores dele.
né? Mais antidemocrático do que isso é impossível. Agora, eu acho que o Lula teria a ganhar ao invés de fazer uma live, assim, uma coisa mais fria, que ele fizesse uma coletiva por semana dessa, né? Fica meia hora, uma hora em pé, assim, vai responder perguntas dos jornalistas, né? Eu acho que seria mais democrático.